Veja, vamos lá. Vamos inverter essa aqui, que de repente funciona melhor. Aí, Daí, agora Silvio, tudo conseguimos. bom? Tu Ô, viu o que doutor que é? Radamés, como é que faz? A ferramenta certa resolve o serviço, né? É verdade. Mas volto a repetir, se precisasse depender de ser criminoso do cybercrime, morreria de fome. É. Não, tu sabe que o Face ele é muito bom para algumas coisas, mas para outras ele já não é tão bom. E para transmissão, assim, geralmente o Instagram eu acho ele mais eficiente. É, YouTube ele tem algumas, acaba que ele pede algumas autorizações que só o número de inscritos libera, né? É, eu entrei mais de uma vez, até tirei um print ali para depois tu ver. Ele dizia assim, ó, participar com o vídeo e não dava a opção de eu participar. Desculpa, ele dava participar com áudio e não dava a opção participar com o vídeo. E aí eu não consegui abrir o vídeo. Tentei Sim. numa máquina, tentei na outra e não. São os Mas que bom mistérios, que mistérios que não é, que nós não dominamos, mas eles com É, certeza sim. Mas é. começando, doutor Ratzias, nos conte desse e-mail que o senhor recebeu da Receita. Pois é, tu viste ali, é muito curioso, né? Porque esse tipo de situação, assim, de golpes, esse tipo de situação envolvendo fraudes eletrônicas, elas estão cada vez mais evoluídas, né? E aquele e-mail ali, quando eu recebi, no primeiro momento, eu até achei que pudesse ser alguma coisa verídica. E aí eu olhando com cuidado, eu vi assim, tinha um número de notificação, que tinha ali o remetente parecendo um e-mail oficial, mas me recordei que, como regra, o governo em geral, quando ele tem que informar alguma coisa, ele manda por um e-mail dizendo que você tem que acessar o ECAC para verificar o que, que é, entendeu? E aí eu fui, antes de abrir o e-mail, consultar o ECAC e vi que não tinha nada. E aí pensei, pode ser que não tenha atualizado. Aí aguardei um dia, dois e também não apareceu. E aí ali eu tinha E o certeza que senhor, e o senhor pode explicar para os nossos, para quem está nos acompanhando, o que é o ECAC? o ECAC ele é como se fosse uma plataforma para a gente poder gerenciar algumas ferramentas governamentais. Por exemplo, acessar dados fiscais de uma empresa, de um CPF. Então, por exemplo, se você tem ali uma situação que você cai na malha fina, em princípio a informação vai chegar pelo ECAC. E aí pelo ECAC você vai conseguir consultar. Por exemplo, se tiver que consultar um recibo de declaração, ou se tiver que constituir um procurador para representar uma empresa, é pelo ECAC. Então, sempre quando vem um e-mail, por exemplo, dizendo Receita Federal, Banco Central, governo, seja lá qual o órgão, provavelmente é uma espécie de fraude, porque a regra é o quê? Eles avisarem que você tem que acessar pelo ECAC para ver o que, que é efetivamente. Então, na realidade, os fraudadores estavam buscando que o senhor acessasse provavelmente algum link desse e-mail que remeteria aos seus dados pessoais dos seus mecanismos eletrônicos, né? Exatamente. Na verdade, pelo que eu entendi, eles mandam uma espécie de link junto com o e-mail. E aí, certamente, esse link vai acontecer o seguinte: vai remeter a gente para um site, e aí naquele site vai ter uma página muito idêntica à que a gente espera. E aí o que acontece? Você coloca o login e a senha e clica em entrar, e ele não entra de maneira alguma. E é nesse momento que eles conseguem consumar o empenho deles, porque aí você colocou o login e a senha, clicou confirmar e você vê que não acontece nada, e toda vez que você clica confirmar, está mandando para o site deles. Exato, é o famoso espelhamento, né? Onde a gente cai numa plataforma em espelho Isso, que fica pedindo as nossas autorizações e eles automaticamente vão tendo acesso paulatinamente aos nossos dados. Né? E isso. engraçado, quando a gente faz esse sistema, uma cliente hoje me liga, uma cliente amiga me liga, me relatando de ameaças feitas também por números de telefone descartáveis, esses números que não carecem de registro, né? Sim, Então, hoje em dia, a gente fica à mercê desses agressores virtuais, desses usurpadores da internet, e as pessoas menos avisadas acabam que ficam reféns muitas vezes, né? Veja bem, nesse caso, pediam indenização, pediam
dinheiro para não sofrer agressão ou não sofrer violação de patrimônio, e com uma história muito engajada, assim, sabe? E aí, claro, ela me ligou, a gente começou a desconstruir aquele texto, e aí chegamos com alguns meios de pesquisa ao quem eram os autores daquela mensagem. Mas quando a gente traz essa pauta, esse tema de direito e contemporaneidade, eu acho que o tema mais latente é o dos cybercrimes, dos crimes virtuais, né? Até porque Infelizmente é. com o advento da pandemia, isso disparou de uma forma muito vertiginosa. E eu vejo que as pessoas elas não sabem, muitas vezes, qual o caminho de recuperar o que foi perdido. Ainda, se falasse, permitido conseguir por recuperar, né? Mas desde lá de 2012 a gente evoluiu muito na legislação. Né? A gente teve Sim, lá sim. talvez o primeiro episódio lá com aquele caso da Carolina Dickmann, aquela atora Sim. da emissão de televisão. E de lá a gente veio para o Marco Civil da Internet e aí se foi se aprofundando em legislações específicas que criminalizaram algumas atitudes, né? E aí eu queria compartilhar também com o senhor essa perspectiva de discussão, o que esse enrijecimento, na realidade, faz com que a vítima não se sinta desamparada, né? Na realidade, ela veja no profissional do direito um esteio, um alicerce para, junto com ela, postular os seus direitos, né? Porque hoje em dia, talvez, sozinha, essa pessoa se sinta desassistida, né? Qual que é a sua experiência em relação a isso? Silvio, eu vou te dizer que nesse aspecto a polícia e o poder judiciário como um todo assim melhoraram muito para esse tipo de situação. Porém, tem casos em que demanda uma atuação do advogado. Por exemplo, esses casos muito comuns assim da pessoa achar que está pagando um boleto de uma empresa e acaba pagando e depositando a conta de outra pessoa, é uma situação em que, infelizmente, a polícia não consegue agir da forma eficaz que teria que ser. Então, aí, esse tipo de caso é um caso que, se você tem ali, por exemplo, um mínimo de documentação, você consegue pedir uma medida cautelar judicialmente e, se tiver êxito, vai conseguir bloquear valores na conta de quem recebeu. E aí, É tendo o isso. bloqueio ali, tendo o bloqueio, Me lembra dificilmente muito a pessoa do não vai Pix, aparecer também. O boleto, Pix, transferência, porque é muito comum eles fazerem várias vezes esse tipo de situação. Então, por exemplo, se fizeram na data de hoje contigo e a gente tentar uma medida cautelar amanhã, pode ser que o teu dinheiro exatamente a gente não pegue, mas alguma outra pessoa que se depositou e o dinheiro está lá, a gente sabe que a ordem do sistema do Poder Judiciário para indisponibilidade é imediata, né? exato. E aí, e aí a Exato. regra é o... Isso é importante falado para as pessoas não colocarem no fundo perdido, né? Cair no golpe, meu dinheiro não vejo mais. O dinheiro em espécie não se vê mesmo dela, mas como o senhor mesmo fala, o que tiver na conta naquele momento referente ao prejuízo dessa pessoa vai ser bloqueado imediatamente, né? E o que acontece muito é que as pessoas geralmente, por exemplo, aconteceu hoje, aí o Silvio vai amanhã fazer uma ocorrência e ele aguarda, daí passa 5, 10, 15, 20 dias, ele tenta consultar um advogado, aí o advogado, olha, temos que entrar com uma ação. Aí se você vai entrar depois de um mês, não existe liminar, não existe chance, porque não preenche os requisitos, e aí tem que entrar naquele fluxo convencional de citação, prazo, e aí acaba que, dependendo da forma com que os sujeitos trabalham, você não consegue citar, e aí não consegue dar andamento, e se citar, o sujeito pode acabar tendo que aguardar ali prazo para, por exemplo, contestar, produção de prova, sentença, e aí passa-se tranquilamente 6 meses, e aí muito difícil E depois, hoje né? eu entendo que essas pessoas elas não trabalham mais de forma sozinha, né? Não, muito Elas difícil. já agremiaram outras pessoas até para a própria triangulação, né? Das apropriações que eles fazem, né? Tem casos também do LX, desses aplicativos de compra e venda, que fazem venda simulada e as pessoas, empenhando boa fé, acabam se lesando por uma expectativa frustrada de negociação, né? E aí eu vejo que muitas vezes a própria investigação, por carecer
autorização e muitas vezes do próprio juízo não entender, e isso já ter se diluído na cadeia criminosa, fica difícil de identificar aonde, que ponto que está a fraude, né? Porque nem sempre o executor da ponta ele é o mentor intelectual e nem mesmo o gestor dessa quantia que foi arrebatada, né? E tu sabes que tem uma situação que esses dias eu vi num processo judicial e até depois eu fiquei pensando se faria sentido ou não, e olha o que aconteceu. Pediu-se o bloqueio de valores, né, justificando motivo, valores com cálculo discriminado, e o juiz indeferiu. E indeferiu com base num crime que tem na lei de abuso de autoridade, que é do artigo 36, que é um crime que, em outras palavras, diz que se o juiz bloquear valores além do que a pessoa efetivamente deve, ela comete crime de abuso de autoridade. Claro, eu entendo que não faz sentido esse cálculo assim tão simplório, né? Bloqueio acima é crime. Mas o juiz fundamentou nesse sentido. Até hoje o processo ali comigo foi uma das primeiras vezes que eu vi, porque a gente sabe que é uma ferramenta que o judiciário tem e é só ele que pode usar, né? Então, não faria sentido. Na realidade, essa lei de abuso de autoridade, ela vem para, claro, com bons olhos, diminuir boa parte dos abusos, mas ela também colocou receio naqueles que a levam muito literalmente, né? Então, a literalidade, muitas vezes, para alguns casos no direito, isso é um paradigma na minha cabeça, que deve ser quebrado, porque para algumas coisas a literalidade não serve, e para outras a literalidade se aplica de tal forma que ela engessa assim, de não se conseguir diluir nem se remediar situações, porque fica se amparando em cima de uma de um alicerce que ele é quase falacioso, né? Claro que a gente não está buscando lucro para o nosso cliente que foi vítima na realidade, né? A gente está buscando reparação. E claro que uma margem talvez um pouco maior, tanto quanto a menor, seria completamente justificável, né? Bastaria saber do entendimento da postulação, mas não teria nenhum óbice de deferir em liminar esse bloqueio, porque na realidade se comprova todos os requisitos que a própria lei literalmente estabelece, né? Eu vou te dizer que, além dessa regra do pacote anticrime que criou essa situação, eu recordo que o pacote anticrime também alterou a exigibilidade da representação para o estelionato. E isso já demonstra uma ideia do legislador de dizer, olha, o que é patrimonial é entre as partes. E esses dias eu estava vendo um livro de um colega que sustenta que tudo que é patrimonial deveria ser entre as partes, ou ação penal privada, ou sujeita à representação. Por exemplo, furto, por exemplo, as formas qualificadas de furto e demais situações envolvendo questões patrimoniais, entendeu? Então, aí seria um momento que efetivamente o judiciário e a polícia civil ficariam cada vez mais longe desse tipo de situação, né? E a vítima não informada ou não próxima de um advogado especializado nesse entendimento, ela se torna cada vez mais vulnerável, porque não tem quem faça a voz dela na representação, ou a informe do direito que ela possa estar vindo a buscar junto até o próprio órgão policial, né? A gente vê muitas vezes hoje até a confusão dessas medidas que são, ou ora, mediante representação da própria vítima, ou ora o Estado tendo poder da própria representação, da representação direta, mas a vítima ela não sabe como que é o caminhar processual depois disso, como que a fase de inquérito policial se desenrola, depois desse inquérito policial, como que o Ministério Público se manifesta, depois como que essas ações são geridas dentro do judiciário, se ela não tiver nenhum acompanhamento, e isso acaba indo para arquivo, né? Então, se a gente for pensar na efetividade de todas as fraudes e todas as lesões de crimes virtuais, que é o nosso tema de hoje, a gente acaba vendo que boa parte delas acabam sendo arquivadas porque
a inércia da parte lesada por desconhecimento é grande, né? O mais comum, os patrimoniais tem uma quantidade muito alta, mas os mais comuns são os crimes contra a honra, né? Porque esses acontecem cada vez mais, e às vezes acontece mais de um crime numa mesma circunstância, e aí a pessoa faz uma ocorrência, passa um mês, passa 40 dias, aí quando ela pensa em ajuizar uma ação ou falar com o advogado, escoou-se 6 meses desde a data da ciência de quem é o autor, encerrou, né? Não tem o que fazer. Exatamente. E aí também entra a discussão da onde cabe prova, né? Do que é prova lícita e o que não é prova ilícita, né? Hoje os mecanismos estão permitindo que as pessoas elas suprimam, depois de terem feito os atos, os registros, né? Que nem hoje o caso de hoje. Depois da ameaça consumada, e antigamente a gente tinha o mecanismo, depois de visualizado, ter esse registro fixado, hoje pode ser apagado pela outra parte, como foi feito, né? A nossa salvaguarda é que se tinha feito um print quando me passaram, então ficou registrado o número da pseudo-ameaçadora e com o conteúdo. Mas se fosse levado a registro em sede de delegacia de polícia, o telefone era capaz de chegar lá e a pessoa se surpreender que a mensagem de ameaça não existia mais. Tu sabe que eu entendo que a prova mais robusta que poderia se fazer nesse tipo de situação é a seguinte: eu já vi ela, mas eu vi ela em casos em que o crime era contra a honra, mas era condicionado à representação, porque daí envolvia funcionários públicos no exercício da função. Daí seria o seguinte: você levar o link ou o perfil que ofendeu na Polícia Civil, a Polícia Civil pedir informações para o Facebook e para o Google de qual é o e-mail que gerencia aquela conta, e aí com essa informação eles pedirem o IP de acesso para a operadora. E aí você tendo o e-mail, o IP, pedir uma busca e apreensão para encontrar a máquina com quem supostamente realizou o fato. Essa seria a prova mais robusta, mas se não for essa hipótese da situação que é condicionada à representação ou na ação penal pública, na privada não teria espaço, né? Jamais a polícia movimentaria a máquina para fazer tudo isso. Mas aí seria uma prova que não teria como contestar, porque aí você teria o IP, o e-mail e a máquina. E aí na máquina se faz a perícia e demonstra que lá tem os cookies, que eles chamam, né? Para indicar, ó, o sujeito tem os cookies aqui que ele usou o Facebook no grupo tal, por exemplo. E aí estaria consumado o crime. Mas aí teria que, para movimentar a máquina, teria que ser realmente uma repercussão muito grande, né? Sim. Porque senão também se incharia a máquina estatal, policial, de forma que mesmo hoje a gente tendo uma delegacia especializada, a gente não teria fluxo de resolução, né? Essa delegacia especializada ficaria inchada de tal forma que ela não teria resolutividade, ela deixaria de existir por si própria. Então, acaba que eles, a representação do ofendido acaba sendo um mecanismo de filtro até, para que se chegue já munido de instrumentos que facilitem o processo até do próprio alavancar da investigação. Porque eu entendo que as pessoas elas têm a cultura da autorresolução, né? Mais ou menos que nem na medicina, a automedicação. Só que a complexidade do direito hoje e as leituras do direito hoje, elas não são tão mais lineares ou tão mais perceptíveis como eram antigamente. Hoje existem desdobramentos. Então é por isso que uma das falas que eu quero trazer aqui para quem nos assiste é a importância de não fazer carreira solo na busca de um direito violado através de crimes virtuais, né? Que se busque sempre um profissional para estar acompanhando isso. Porque só esse profissional vai conseguir fazer com que a máquina seja célere em relação ao seu caso concreto. Porque senão vai entrar num funil e, infelizmente, isso é um funil natural, né? Que acaba sendo para a própria preservação dos crimes mais graves que essas delegacias especializadas acabam se envolvendo, e não tirar o foco delas nas investigações. E tu sabes que agora
Dentre essas alterações que tu mencionou ali, passando pelo Marco Civil e agora posteriormente o pacote anticrime, alterações de 2021, a gente vê que tem uma nítida intenção do legislador de enrijecer o combate a esse tipo de situação. Tem um dispositivo que, em princípio, acho que é o único dispositivo que prevê uma pena em triplo, a depender da forma com que se dá o crime, que está no 141 do Código Penal, que é o crime que, na verdade, é a conduta de quem pratica um crime contra a honra por meio de redes sociais. Claro, a doutrina já se posiciona dizendo isso aqui é desproporcional, porque como é que tu vai dizer que é o triplo da pena só pelo fato do meio ser rede social? Porque o dobro já se tinha, a previsão Exato. de sanção em dobro, mas em triplo nunca se viu. E aí imagina-se, você pega lá, por exemplo, o crime de injúria, a reclusão que seria 1 a 3, com a pena em triplo daria um mínimo de 3, imagina. A gente É está falando de isso, e uma na situação realidade, que... quando o legislador muda isso, ele quer dizer que a escalada, o alcance virtual é infinitamente prejudicial, talvez por isso que a doutrina não consiga entender a proporcionalidade de 2 para 3 em relação ao tamanho da lesão, que pode ser infinitamente maior do que a própria proporção do triplo, né? Aqui na verdade eles não estão nem verificando as consequências, eles estão olhando o meio, entendeu? Estão olhando dizendo assim, olha, se você praticar por determinado meio, aqui a pena incide no triplo, entendeu? E aí é uma situação bem atípica, porque acaba que se torna muito elevada a pena. Imagina, a gente está falando de um crime que em regra aqui ficaria no patamar mínimo de 1, vai para 3. Então se tiver Exato. qualquer circunstância que aumente um dos vetores ali do 59, a gente já estaria em 13,6, 13,3, 13,8. Então a gente está falando de uma situação que... Agora imagina isso em concurso. Por exemplo, eu ofendi o Silvio e ofendi mais 2 ou 3 pessoas. Uhum. É isso aí. Ué, Mas exatamente. claro, eu, Mas, eu vou te dizer que eu já vi discussão sobre esse dispositivo, mas como ele é de 2019, na verdade, isso, ele é de 2019, ele ainda não é muito comum de se encontrar e já vi casos em que o Ministério Público pediu que ele fosse aplicado de forma retroativa, porque já estava em andamento. Mas, por sim, enquanto, se consolidou a ideia de que não, que ele só vale a partir de 2019 com a entrada em vigência do pacote anticrime. exato. Mas mesmo assim, a gente não consegue ter uma trava do violador, né? O, Ah, não. Infelizmente não. não, a nossa legislação, ela, embora ela perpasse pela até por cerceamento de liberdade, hoje em dia, para essas instituições organizadas criminosas, elas, elas não se pautam pelo, pelo medo da exclusão do convívio, né? Na realidade, são instituições tão, talvez, mais formais que muitas instituições que de praticamente, de fato, existem, né? Se a gente pegar comércios, a gente vai ver mais informalidade, talvez, do que CNPJs criados para lavagem de dinheiro, por exemplo. Hoje mesmo foi deflagrada uma ação que teve como objetivo identificar a triangulação de valores. Então, se observou que pessoas idôneas, com comércios de faturamento baixo, com estruturas de vida até simplórias, empregavam a sua lisura de CNPJ e de CPF para fazer o dinheiro do próprio crime transitar e aí se perder o rastro, né? Então, essas pessoas estão sendo cooptadas para dentro do crime de forma até talvez a não saber do que representa hoje ter o seu nome vinculado a uma organização criminosa, né? Eu já vi acontecer isso de forma, entre aspas, sem intenção. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que eu já vi, tem processos em andamento sobre isso, que é o seguinte: o sujeito vai lá e promete que vai vender um determinado item e fecha com o Silvio, valor X. E aí o Silvio quer transferir, e aí a pessoa que vai fazer a suposta venda diz assim, ó, Silvio, eu não tenho como receber na minha conta, tá bloqueada por esse motivo, mas tu deposita na conta da minha tia. E aí o que acontece? O sujeito vai lá, acha alguém e diz assim, olha, vai cair, por exemplo, R$ 300 na sua conta, porque a minha tá bloqueada, e aí eu te dou 50, pode ser?
E aí acaba que a Exato. pessoa entra na situação e nem imagina. E aí o sujeito vai fazendo isso, e às vezes ele envolve inúmeras pessoas, e aí Exato. quando se vê um sujeito que cometeu um fato típico, em princípio, mas que colocou várias outras pessoas juntas. Então, até para a polícia investigar, se a pessoa for demandar judicialmente isso, é muito difícil. E aí a Muito gente se difícil. amolda ao estelionato, né? Onde pessoas Sim, com, por exemplo, CPF limpo, lhe é prometido lá, na simplicidade dela, 1.000 e 2.000 reais para ela adquirir um bem, já com a intenção de repassar pelo valor dos 2.000 reais, mesmo que seja um cargo de 40 mil, porque o adquirente não vai ser, o, em regra, a pessoa que vai constar como efetivador da ação. E essas pessoas acabam se enredando, muitas vezes até com agiotas e com meios criminosos que ela não está esperando, né? Então, o importante de alertar as pessoas nessas nossas conversas do cotidiano é que aquilo que vem muito fácil, muitas vezes, é, é aquela batidinha que a pessoa tem que trocar a orelha, né? Ela tem que, vale a pena funcionar a vida dela a, 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 a uma veia não tão ética e legal na sociedade por um valor tão ínfimo ou por qualquer valor que seja, mas que ela pense, né, que na realidade isso aí tem repercussões jurídicas que podem levar muitas vezes até uma formação de quadrilha, uma organização criminosa, ali da organização criminosa está aí e ela está pegando forte. Então, na realidade, as pessoas têm que se dar conta que hoje o modelo jurídico aplicado dentro da esfera criminal é um modelo muito mais robusto, né? Não é aquele crime isolado, de fato típico que se tinha antigamente, que era resolvido talvez com uma sanção direta, né? Hoje a complexidade criminosa ela faz com que a pessoa se envolva dentro de um cenário que muitas vezes ela não tem como retroceder ao estado original, né? e agora tem situações que vieram até para melhorar, né? Porque, por exemplo, antes a regra era o quê? Era que, por exemplo, se eu transferir dinheiro e cair num golpe e o sujeito morava em São Paulo, tinha que ser em São Paulo que tinha que ser apurado isso. E depois do pacote anticrime. Não, desculpa. Foi uma alteração de 2021 É que não dar alterou o vítima. código de processo. E isso alterou, dizer, não, nesses casos tem que ser o do... Porque não faria sentido, né, você imagina? Porque daí Eu tenho que me eu deslocar em faço uma São Paulo ocorrência. para identificar onde eu fui lesado. Se até as polícias mal se comunicam, imagina eu fazer uma ocorrência, por exemplo, no Rio Grande do Sul e colocar que Aham. o suspeito é de São Paulo. Nem a polícia daqui Sim, consegue falar muito bem com eles lá, que dirá eu ter que fazer uma ocorrência lá, por exemplo. Então agora exato. essa alteração ela ajuda muito, né? Então Claro que sim. a ideia aqui, vamos ver como é que vai prosseguir isso, mas veio para facilitar, porque aí, claro, vamos supor, tem que citar um sujeito que está em outro estado, aí, claro, vai seguir o rito da lei ali, a precatória, o WhatsApp, aquela coisa toda, mas em Exato. princípio o processo está mais próximo de ti, tu consegue, se for o caso, comparecer numa audiência, se é juizado especial e tem a necessidade, se tiver que Exato. instruir, por exemplo, tu consegue, então com o tempo nós vemos uma melhora nesse aspecto. E eu acredito que se caminha para isso, mas desde que o profissional do direito, o advogado, ele seja de forma constante consultado por essas pessoas, né? Porque na realidade é uma profissão que por muitos anos talvez tenha ficado adstrita a grandes escritórios e muito distante da população carente, né? A ideia desse nosso papo é justamente mostrar para aquelas pessoas que não, talvez não tenham acesso à informação mesmo. E a gente sabe que existem essas pessoas, né? Que na realidade o advogado hoje ele está mais próximo e o direito está muitas vezes mais voltado também para a reparação desse dano sofrido, né? Então, nesse sentido que eu convidei o senhor hoje para a gente falar sobre esses crimes virtuais, uma vez do alavancado número de casos que aconteceram com a pandemia, e isso não parou com a pandemia, isso perpetuou depois da pandemia, né?
para a gente começar a ter uma linha de conversa com algumas pessoas, chegar a alguns lares que talvez a gente preste algum serviço com as nossas conversas, né? Tu sabe que eu acho que além da questão da pessoa procurar a questão jurídica, procurar um advogado para ter um auxílio, eu acho que poderia ter o seguinte, eu acho que deveria ter um atendimento mais especializado quando a pessoa quiser se propor diretamente no juizado, quando vai reduzir a termo no fórum, para a coisa já fluir de uma maneira mais célere. E claro, deveria se ter uma compreensão do juizado um pouco diferente, porque a gente sabe que o juizado não aceita a citação por edital, né? E isso aí às vezes atrapalha, porque se o cara que comete esse tipo de situação é aquele que se esconde, que usa o WhatsApp no nome de outra pessoa, tu não vai conseguir citar, e aí tu não vai conseguir andar. E aí se tu for para a justiça comum, às vezes não vale a pena, porque tem o custo com o advogado, tem a demora. Então, eu acredito que eles deveriam mudar a compreensão, porque a lei em si não precisaria. Eu acredito que mudando a compreensão sobre as regras do juizado, poderia se fazer um requerimento, reduzir a termo no juizado e dar andamento. Vamos supor que a pessoa teve um problema envolvendo muito pouco dinheiro. Não valeria a pena ela Uhum. consultar um advogado, entendeu? Aí seria esse caso. Uma das coisas que me preocupa em relação ao juizado, na realidade, é a fase não recursal, né? Ou a fase recursal muito exígua, né? Onde a gente não consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Então, muitas vezes, o, a, o delito se amolda ao juizado, mas o próprio juizado não consegue ter entendimento do enquadramento que aquele delito deveria ter mesmo, né? E aí a gente fica muitas vezes frustrado perante a pessoa que a gente representa, por não ter conseguido fazer a demonstração da real necessidade de uma mão do Estado um pouco mais incisiva, mais coercitiva, mais presente, né? E aí a gente, como advogado que advoga no crime, e aí as pessoas têm essa pecha de achar que advogado criminal só advoga para criminoso, também cabe aqui essa ressalva, né, que o advogado criminal também se presta a advogar em causas que tenham como mote o crime, né? Então, as vítimas, elas estão dentro desse conceito é, é, de, de, de percepção de um advogado especializado criminal, porque talvez só ele consiga fazer leituras que o cotidiano não consiga ser feito, né? E consiga romper algumas barreiras que o própria instituição, o judiciário, num macro entendimento, coloca, né? E às vezes é decisivo, né? Porque, imagina, tem situações em que a gente sabe que se a vítima, por exemplo, não pediu uma indenização mínima, às vezes o juiz não dá. E a gente sabe que às vezes a vítima deixa de comparecer, pode acontecer de não ter a prova, e aí o sujeito acaba não sofrendo as consequências. E a gente sabe também que se, por exemplo, houve um prejuízo financeiro e não teve uma prova no processo, não vão discutir isso. Vão discutir se existiu ou não, mas quanto que foi, não vão. Então aí você Exatamente. acaba correndo um risco de ter um problema, ter um prejuízo e não, infelizmente, ir atrás. E esse aspecto é um aspecto interessante, porque em alguns âmbitos já se viu que a vítima tem que ter uma atenção, tem que ter uma relevância, mas ainda engatinha, porque até o processo ele não é pensado na figura da vítima, né? Tanto é que a gente, Não, quando vê a questão da indenização mínima, até hoje a gente vê promotores que oferecem, outros não. E juízes não, que eu já dizem vi. assim, e acontece, eu já vi muito acontecer assim, ó, do juiz dizer assim, não, o Ministério Público efetivamente pediu, mas não foi objeto de contraditório. E aí acaba que daí entra nesse argumento e não se fixa, entendeu? Claro, a gente sabe, o STJ já disse que tem casos que o dano é presumido, por exemplo, Lei Maria da Penha, contexto de violência doméstica. Mas ainda assim a coisa é bem truncada, né? Ainda falta Eu muito se tenho me evoluir. dedicado, eu tenho me dedicado particularmente nessas causas que aviltam assim o padrão social de convivência, como bem falasse da Lei Maria da Penha. A mulher vítima, na realidade, ela não entende desde quando ela começou a ser vítima. E talvez uma conversa explicativa
para ela entender o que é a complexidade e aonde geralmente acaba essa escalada, né, da doméstica. Esses tempos precisei fazer em sede de delegacia, na delegacia especializada de atendimento à mulher aqui de Porto Alegre. O atendimento é outro na realidade, né? Porque aí Sim, nós sim. falamos publicamente com quem nos atende, e a vítima ela se sente acolhida, mesmo que o processo seja humanizado. E eu vou lhe dizer, a nossa DEAN de Porto Alegre é uma delegacia muito, muito especializada no acolhimento. Mas muitas vezes ela sai dali já para parada de ônibus, sem saber como que se daria um pedido, na realidade, para ser deferido uma medida de afastamento do lar, por exemplo. Ou, por exemplo, como que ela postularia naqueles quesitos elencados que fosse levada à apreciação de juízo que deferisse o distanciamento. Muitas vezes ela fica perdida nesse sentido, porque ela não pode ser induzida para problematizar aquilo que já existe, né? E a gente, com uma leitura um pouco mais esclarecida, a gente consegue, talvez, moldar de forma com que a gente preserve a nossa própria cliente vítima, no meu caso específico, esse de violência doméstica, das ações que são rebote, muitas vezes, da própria ida a uma delegacia para se manifestar como vítima, né? Que a gente sabe que elas não procuram pelos próprios rebotes que elas sofrem depois de sabido pelo agressor que ela teria procurado por uma assistência especializada. Esse serviço hoje ele é muito eficiente, né? Eu vejo que é muito imediato. Se faz a ocorrência num dia, no outro já se tem a medida, já o sujeito devidamente intimado, né? Mas a parte patrimonial ainda ela é bem assim ausente. Eu tenho um colega que ele advoga no Rio de Janeiro e ele diz que lá ele tem que bater muito na tecla de pedir para cadastrar o advogado no processo para representar a vítima, intimações, intimação para audiência, fixação de valor mínimo, porque se você não pleitear isso, o processo ele segue, atende a necessidade do poder do Estado propriamente, que é ter a condenação, o cumprimento de uma pena eventualmente, mas ali em termos de amparo, questão monetária, é muito pouco, né? Claro. Doutor Radamés, quero de antemão agradecer a sua disponibilidade, depois de inúmeras tentativas aí, frustradas do meu meio escolhido, e dizer que sempre é um prazer trocar informações com o senhor. E já queria deixar convidado para outros temas que se tornem relevantes, para a gente preparar pautas que a gente também se torne auxiliares da sociedade enquanto transmissores de conhecimento, né? Porque um conhecimento guardado, na minha opinião, não serve para muita coisa. Mas ele compartilhado, certamente, algum bem a alguém há de fazer, né? Eu te agradeço o convite e se tu precisares a gente pode selecionar um outro tema, conversar numa próxima. E esse tema dos crimes digitais como um todo, eu vou te dizer que ele é muito debatido porque cada vez mais se altera a legislação e a gente está em constante aprendizado, porque a gente vê processos judiciais às vezes que ele começa e termina bem de forma sumária, né? A gente vê ali que é muito comum, por exemplo, pegar uma postagem e ter um print preto e branco no processo, entendeu? Exato. Que é uma coisa que a gente via em processos de 10 anos atrás, entendeu? E já outros são mais bem elaborados. Geralmente, quando o advogado se dá o trabalho de fazer, ou ainda quando é uma investigação mais complexa, aí a coisa às vezes tem, por exemplo, ali os links, tem eventualmente, que nem eu já vi casos, deles terem os registros de conversas daqueles grupos, que eles colocam os tais agentes infiltrados digitais. Então, tem de tudo que é tipo de situação, né? Desde as mais simples até as mais complexas. E aí, depende muito da região e da atuação dos envolvidos, né? Porque aqui, por exemplo, Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul como um todo,
a gente vê, né, processos, pelo menos eu, mais simples. Do print ser preto e branco, tá ali sem link, sem indicação Aham. nenhuma. Esse exemplo que eu te mencionei, da solicitação de e-mail, IP, busca e apreensão, eu vi pouquíssimas vezes. Claro, quando envolvem crimes mais complexos, crimes contra a vida, coisas assim, eles fazem da forma 100% que tem que ser feita. Mas quando é uma situação menos complexa, é muito raro. Eu, por exemplo, nesse É caso, vi uma verdade. vez só. E é nisso que eu bato de novo na tecla do advogado sempre estar presente junto com essa vítima para impulsionar o Estado a fazer, mesmo que numa escalada não tão grande quanto seria de um crime de repercussão nacional, por exemplo, mas que para essa vítima ela tenha o melhor atendimento, não só do advogado, mas também do Estado prestacional, né? Como prestador É, de uma resposta, né? eu não sei se tu já notou, quando a coisa toma uma repercussão, principalmente na mídia convencional, na televisão, acaba que o processo ganha uma outra feição. Não sei se tu viu aquele caso daquele sujeito que puxou o cabelo, empurrou uma moça na academia. Em princípio, ali estaria-se diante de um fato, entre aspas, menos grave, entendeu? Uhum. Mas aí começou a se consultar, apareceram pessoas para dizer, olha, ele fez comigo, olha, pode ser que aquela foto que tem inúmeras armas ali, algumas não tem registro, vamos pedir uma busca e apreensão, e aí acaba que a situação fica de outro tamanho, né? Mas só a leitura de um advogado para conseguir chegar a repercutir nisso. Senão terminaria em É. sede de delegacia de polícia, Ou a né? vítima conseguindo uma repercussão que é muito difícil, né? Se a vítima tem essa, consegue expor e consegue trazer isso à tona, que nem a gente tem visto agora os julgamentos recentes do caso do Eliseu Santos. Na época ele Exato. falou inúmeras vezes, falou na televisão, fez ocorrência, falou no partido. Não, ninguém levou em consideração nada. E depois que aconteceu, que começaram, mas ele falou. Então até alguém da política na época não conseguiu. E às vezes, mesmo a pessoa que tem conhecidos ou que tenta divulgar, não consegue ter voz, né? É verdade. Mas, doutor Radamés, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa. E espero que a gente tenha contribuído aí para alguém que nos assistiu e que tenha sido saborosa essa nossa conversa, né? Mais uma vez, lhe agradeço, doutor Radamés. Obrigado pela Tranquilo então, Silvio. sempre, sempre disponibilidade. Obrigado. Então tá. Boa noite, a gente vai se falando e quase bom Vamos final sim. de semana aí. Exatamente. Vamos lá para o nosso 2-0 da seleção. Até mais.